sou Fernanda Dantas, gerente de Relações Internacionais da Câmara Brasileira do Livro e gerente do projeto Brazilian Publishers, um projeto de fomento às exportações do conteúdo editorial brasileiro, resultado de uma parceria entre a Câmara Brasileira do Livro e a Apex Brasil, Agência de Promoções e Investimentos. Em nome do Brazilian Publishers e da CBL, eu quero agradecer a presença de todo mundo, nesse ano tão difícil, tão complicado. É muito bom que estejamos todos reunidos aqui na Feira de Frankfurt, mesmo que virtualmente. Esse webinar faz parte da nossa programação, da programação brasileira, dentro da Feira de Frankfurt. O Brasil vai ter uma programação organizada pelo Brazilian Publishers e pela Câmara Brasileira do Livro, essa semana toda, com mesa sempre bate-papos às 11 horas, no horário de Brasília, aqui pelo Zoom. Amanhã a gente tem um bate-papo sobre história e quadrinhos, mangás e ilustrações, na quinta sobre a literatura de Machado de Assis, e na sexta o papo é sobre a parceria entre escritores e ilustradores nos livros infantis. E a gente encerra a nossa participação no sábado, falando sobre a literatura indígena no Brasil, e também com uma participação no Bookfest online, com o nosso tradicional Caipirinha Hour, que acontece ao 12h45, horário de Brasília, e depois, no final do dia, com a participação de 2 mesas com escritores brasileiros. Uma com Paulo Scott e a Jarid Arraes, e outra com Socorro Acioli e o Emílio Fraia. Gostaria de avisar vocês que a gente tem uma playlist também no Spotify, para que vocês possam acompanhar as suas leituras com excelentes músicas brasileiras. O link vai estar disponível aqui nos comentários. No dia... Eu vou passar a palavra. Hoje a gente vai falar numa mesa aqui sobre a candidatura de São Paulo como capital mundial do livro. A gente está muito... A Câmara Brasileira do Livro está na torcida junto com todo o Brasil para que a gente consiga, para que São Paulo seja escolhido como capital mundial do livro em 2022. Hoje a gente conta com a presença aqui do meu grande amigo Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes, hoje secretário executivo de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, mas que já esteve à frente aqui da CBL, já foi nosso parceiro. E agora eu vou passar a palavra para Fernanda Garcia, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro, que vai mediar essa nossa conversa. A Fernanda Garcia é formada em Direito, especialista em Propriedade Intelectual, e integra a equipe da CBL desde 2000. Ela já atuou em 9 edições da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, e hoje, como diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro, é responsável pela coordenação de todos os projetos da entidade, como a Bienal, o Prêmio Jabuti, o Brazilian Publishers, o ISBN, e ela que vai conduzir essa nossa conversa de hoje. Então, Fê, bem-vinda, passo a palavra para você. Bem-vindo, Luiz. E uma Obrigada, ótima Fê. Obrigada, Fê, pela organização aí de toda essa programação que a gente vai ter nos próximos dias. Vai estar muito legal, todo mundo que compareça e veja que tem muita coisa legal que o pessoal do BP, sob a coordenação da Fernanda, organizou. Luiz, super obrigado pela presença. A gente está muito feliz de poder fazer essa conversa com você. Hoje a conversa é muito especial mesmo, porque o Luiz Álvaro, ele fez parte do time da CBL muito tempo. Ele atuou em vários projetos dentro da CBL, né? Foi responsável pelas homenagens do Brasil nas feiras internacionais de Frankfurt em 2013, Bolonha em 2014, Paris em 2015. Ele também foi gerente executivo de uma das edições da Bienal, que é a edição de 2015. Depois ele assumiu a gerência do projeto Brazilian Publishers, em parceria com a Apex Brasil, em 2015, e ficou à frente desse projeto com a gente. E depois foi voar, né, Luiz? Foi assumir a secretaria aí de Relações Internacionais, mas continua trabalhando aí pela cultura e pelo livro conosco. E a gente está muito feliz de poder fazer esse bate-papo e você poder contar um pouco, Lu, do seu trabalho e a gente falar um pouco da questão da candidatura de São Paulo como
Capital Mundial do Livro. Então, Lu, conta para a gente um pouco como é que tem sido esse trabalho na secretaria, que deve ter uma gama enorme de questões que você trabalha. Conta um pouco como é que está inserida a questão do livro. A gente quer ouvir um pouco de você. Bom, tá, bom dia a todos. Agradecer o convite. De fato, é um convite que eu não podia dizer não. A Fernanda segue sendo minha chefe, né? O prefeito de Bolsa. Segue sendo minha chefe. Eu acompanho muito ainda o trabalho aí da CBL, tento me manter presente. O trabalho da Fernanda Dantas à frente do Brazilian Publishers, da Cíntia com a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, inclusive integrando aqui o comitê para São Paulo Capital Mundial do Livro em 2022, e dizer que a passagem pela Câmara Brasileira do Livro, estando à frente de todos esses projetos internacionais, as homenagens ao Brasil, e talvez principalmente a de Frankfurt, que foi a primeira, que foi a maior, né, da homenagem ao Brasil na Feira do Livro de Frankfurt em 2013, que acabaram me trazendo para ser o secretário de Relações Internacionais aqui na Prefeitura de São Paulo, com um desafio muito maior do que o que a gente estava enfrentando ao representar o mercado editorial brasileiro no exterior, mas muito mais diversificado, uma vez que a cultura é só uma das muitas frentes que passam aqui na Secretaria de Relações Internacionais. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem uma região metropolitana aí de 22 milhões de pessoas, é a maior frota, uma das maiores frotas de ônibus do Brasil, do mundo, o maior mercado editorial da América Latina. A gente tem uma quantidade de temas que passam aqui pela Secretaria de Relações Internacionais que é semelhante à que passa na mesa do prefeito, só que em menor escala. Então, a gente participa de temáticas LGBT, transporte, cidades, smart cities, o fomento às gravações e filmagens aqui na cidade de São Paulo, outros eventos internacionais, como a Fórmula 1, Carnaval, enfim. Então, tem sido um enorme desafio. Eu até brinco, às vezes, que o prefeito me enganou no convite, porque ele falou assim, vou botar a mão aqui assim, ele falou, é a mesma coisa que você faz aí na CBL, mas um pouco maior. E, na verdade, é muito maior, porque o escopo é gigantesco e a cidade demanda sempre, né? A gente tem, a título de exemplo, o segundo maior corpo consular do mundo. Se você juntar os cônsules gerais, os honorários e as câmaras de comércio, a gente tem mais representação internacional aqui em São Paulo do que Brasília tem embaixada. Então, a cidade demanda a todo tempo, e é uma oportunidade de trazer as melhores práticas internacionais de outros municípios aqui para São Paulo, apresentar isso para o prefeito e para os outros secretários nas áreas de saúde, educação, cultura, auxiliar a fomentar o turismo na cidade de São Paulo e a atração de investimento, né, que é sempre bom. Então, é uma satisfação ter passado pela CBL, ela ter sido a formação de um internacionalista, porque eu não trabalhava na área internacional antes da Câmara Brasileira do Livro, e poder agora estar representando a cidade de São Paulo no exterior. Legal, Lu. Obrigada. Lu, fala um pouquinho sobre, de uma forma geral, assim, da candidatura de São Paulo, a capital mundial do livro. Como é que surgiu isso? Bom, aí na CDL, né? A gente, na verdade, isso surge aí na Câmara Brasileira do Livro. Quando eu estava aí, a gente chegou a mandar ofício para o ex-prefeito aqui em São Paulo, para que ele candidatasse a cidade de São Paulo à capital mundial do livro, então, no ano que ele escolhesse dentro do mandato. Enfim. E não foi feito. E aí, quando eu vim para cá, eu trouxe o projeto debaixo do braço, acho que era fundamental que a cidade de São Paulo também se candidatasse. Apresentei para o prefeito Bruno Covas e ele prontamente topou, achou que existe uma política aqui que é de trabalhar as vocações da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo é, de fato, uma cidade cultural, ela é, de fato, uma capital da cultura. Então, a ideia surge na Câmara Brasileira e incorporada aqui na Prefeitura com a minha vinda. Então, foi um dos projetos que eu trouxe. Aí a gente fez aí a seleção do ano de 2022 por uma gama de motivos, mas
acho que a gente tem motivos históricos para que seja na cidade de São Paulo, em 2022. A gente vai estar comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna de 2022, então já mostra o vanguardismo cultural da cidade, ter essa celebração. A gente vai estar comemorando o bicentenário da independência do Brasil em 2022, independência do Brasil declarada aqui na cidade de São Paulo, então um marco histórico fundamental para o município. E, claro, é ano de Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A gente tem que lembrar que é o maior evento literário, a maior festa cultural do livro, acontece na cidade de São Paulo, e vai ser ano de celebração. Então, era o ano ideal para que a gente fizesse isso, é 2022. A data é perfeita para a cidade de São Paulo. Os outros que estão concorrendo me perdoem, mas a data é perfeita para a cidade de São Paulo. Também acho. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos falar um pouco da parte, como é que é essa concorrência. Tem alguns critérios, né, bastante amplos. Você quer falar um pouco deles, Lu? No que São Paulo é forte? No que a gente pode estar muito, muito forte aí nessa concorrência? O que faz a gente ser a melhor cidade para isso? Eu saí do ar e não ouvi a pergunta. Tá. Na verdade, eu perguntei para você o seguinte: para essa escolha da Unesco, ela coloca alguns critérios, né? E eu queria que você comentasse um pouco no que São Paulo é forte, em quais critérios você acha que a gente vai pontuar bem, os critérios que vão nos trazer chance aí para ser a capital mundial do livro. Bom, a candidatura da cidade, né? Agora, a gente submeteu em agosto de 2020 e a gente está encarando isso como uma oportunidade única de projetar a cidade e as políticas que são relacionadas ao livro, à literatura, à leitura, às bibliotecas, para que a gente possa prospectar e aumentar os investimentos, atrair cooperação internacional, desenvolvimento econômico, social, humano para a cidade de São Paulo. Quer dizer, quando a gente pensa em América Latina, são critérios fundamentais e este título deve agregar isso àquelas cidades que estão se candidatando, né? A gente quer muito promover a cidade como um polo leitor, que tem uma robusta produção editorial, que vai desde ficção, romance, até a produção de livros didáticos, né? Então, e isso agregado a outros projetos que já existem aqui na cidade, como a São Paulo Capital da Cultura. Então, o município desenvolveu o São Paulo Capital da Cultura para fomentar quase 10 pontos estratégicos na cidade, passando pela literatura, o teatro, música, o cinema, audiovisual, a área de games, enfim, mostrando que a cidade é uma cidade multicultural. Então, o DNA da cidade de São Paulo, ele é a diversidade, né? Que até é o mote da nossa campanha para São Paulo Capital Mundial do Livro, é a diversidade. Quer dizer, uma cidade que foi construída por imigrantes, recebeu diversas ondas nacionais e internacionais, ela é um polo de cultura muito rico. E esse talvez seja a principal força da cidade de São Paulo, que até o pessoal fala, a cidade de São Paulo, qual é a cara da cidade de São Paulo? A cara da cidade de São Paulo é essa riqueza cultural, essa diversidade, essa tolerância que existe aqui na cidade de São Paulo. Então, esse é o principal fator aí que embasa e que a gente acredita que seja o nosso grande diferencial. Claro, a gente ainda tem o fator histórico da Semana de Arte Moderna de 22, junto com a independência, uma questão aí de fomento à leitura, força da leitura e de fortalecimento de negócios, que é a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no mesmo ano. E a gente tem a questão de ser, de fato, a capital do livro no Brasil. São Paulo é a capital nacional do livro e junto, ao lado de outras grandes cidades, a grande capital americana, né? Como é o fato de Buenos Aires, por exemplo, que foi a cidade capital do livro em 2011 e nos apoiou formalmente para essa candidatura. Então, vários são os fatores, mas acredito que esses sejam os principais aí, que a gente merece esse título. São bons motivos, são muitos motivos. A gente está bem animado. Ô Lu, tem uma pergunta aqui da Ana Barella, ela pergunta assim, olha, eu gostaria de saber quais serão os principais focos das iniciativas de São Paulo se eleita. Dá para a gente falar um pouquinho disso?
Olha, a gente tem uma questão de mercado, né? A Câmara Brasileira do Livro, na pesquisa acho que de 2015, ela coloca o mercado editorial brasileiro entre o maior mercado do setor na América Latina. E São Paulo, a cidade de São Paulo, com o terceiro PIB do Brasil, tem um peso muito grande nisso, né? O PIB do Brasil, é o Brasil, o estado de São Paulo e depois o município de São Paulo. E eu sempre brinco que se tirar o município de São Paulo da conta do estado, o estado não é mais o segundo, é o próprio município. Então, existe uma questão de fortalecimento do mercado. Existe uma questão de fortalecimento e trazer o livro, a pauta do livro, com mais força nesse ano, coisa que já acontece em ano de Bienal, então a gente vai ainda crescer isso com mais força. A outra questão que a gente quer muito é integrar o livro ao mercado da economia criativa com mais propriedade. De maneira, já existe um movimento da própria Câmara Brasileira do Livro em aproximar isso do mercado de games. Agora, eu escutei, a gente tem uma trilha sonora, eu quero ouvir a trilha que foi selecionada, então aproximando do mercado de música. Existe um movimento natural dos livros se tornarem filmes, filmagens, enfim, e isso fortalece, claro, a posição que a gente quer ter de uma cidade film-friendly, que atraia produções cinematográficas, minisséries, audiovisual aqui para a cidade de São Paulo. E a gente tem 3 grandes eventos: a Bienal, a gente tem a Virada Cultural e a gente tem o Festival Mário de Andrade, né, que vão ser 3 grandes marcos ao longo do ano que vão fortalecer isso na cidade de São Paulo, agregado aí com uma série de outras programações diversas que a gente vai propor. Então, uma programação que seja atrelada ao livro no Teatro Municipal de São Paulo, ao Centro Cultural, nos próprios CELs, né? Uma circulação maior de autores e interação com o público. Então, vai ter muita coisa bacana aí que, claro, na candidatura a gente apresentou um projeto já com orçamento robusto, mas a ideia é que, uma vez selecionado, a gente receba muitas outras sugestões e o apoio de muitos outros parceiros para que a cidade, de fato, seja uma cidade que respire livro esse ano todo. Lu, aproveita e conta um pouco como foi a elaboração desse projeto, né? A Câmara Brasileira do Livro participou, a gente teve a Cíntia lá como representante da CBL para ajudar nisso, mas você não quer contar um pouco como é que foi criar isso, apresentar essa proposta? Bom, a Secretaria de Relações Internacionais, na cidade de São Paulo, ela é uma secretaria meio, né? Isso quer dizer que ela trabalha sempre com projetos internacionais que, claro, a gente está sempre buscando fomentar o turismo, a melhor exposição da cidade no exterior, atrair investimento e as melhores práticas de governança corporativa, enfim. Com isso, quando a gente pensou nesse projeto, que é um projeto de cunho internacional, a gente precisava buscar os parceiros internos aqui na prefeitura, que seriam as secretarias fins que iam fortalecer e entregar a proposta na ponta para o cidadão. Então, a gente tem uma seleção, a gente chamou a Secretaria de Cultura, no primeiro momento, né, de Cultura e a de Educação, que são as 2 secretarias que têm o controle e a sugestão aí da programação cultural da cidade de São Paulo ao longo dos anos. E, claro, tem as bibliotecas todas, as escolas, os centros culturais, enfim. Então, é fundamental que a gente tenha essas 2 secretarias, porque com elas a gente já vai ter a capilaridade que a gente precisa na cidade como um todo. Então, foram os dois parceiros internos. Daí a gente precisava buscar parceiros de negócios, parceiros do mercado, que é quem está trabalhando o livro no dia a dia, nacional e internacionalmente. Então, entre a Câmara Brasileira do Livro, a Cíntia tem vindo como representante, que está à frente da Bienal, que vai ser uma das joias da coroa, vai ser a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, até com uma programação aí que vai trabalhar, provavelmente, via Brazilian Publishers, o ano anterior, já divulgando a cidade no exterior. Uma vez que a gente pensou no comitê e elaborou a proposta, precisava apresentar isso para o prefeito para que ele fizesse um decreto oficializando a existência deste grupo de trabalho, o que para a Unesco é fundamental,
que momento da mais alta autoridade do município num projeto que vai dar muito trabalho, que vai precisar de muito investimento e que, se o executivo não tiver altamente envolvido, ele acaba não acontecendo a contento, como deveria. Uma vez montado esse grupo, aí a gente passa para as discussões e seguindo a cartilha da Unesco. O Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, ele foi um pouco da base desse programa do São Paulo World Book Cap 2022. Ele é um plano instituído a partir de lei, em 2015, né? Então ele é uma política pública municipal que perpassa qualquer administração. Vamos lembrar que, né, a gente está em ano de eleição, então, e 2022, então, é numa próxima gestão desse prefeito ou de algum próximo. Então, é importante que a gente tivesse uma base legal sólida para criar o nosso plano, de maneira que o grupo de trabalho que foi instituído por decreto pudesse permanecer, não baseado nas pessoas, mas baseado nas instituições, e, claro, pegar uma base sólida, então, o Plano Municipal de Livro e Leitura, que é uma lei, para que a gente tenha base legal para continuar os investimentos e desenvolver o trabalho até 2022. Então, a gente teve muita preocupação não só em chamar os atores corretos, mas em pensar numa programação robusta, orçamentar isso com muita calma, para que fosse um orçamento plenamente executável, mas em poder dar continuidade, né? Quando a gente fala se você for pensar no que a gente de fato precisa, em cidade, estado e governo nacional, é de um plano de longo prazo, que seja maior do que os governantes que ali estão. E isso é uma preocupação constante nossa. Então, pegar essa base e instituir um grupo de trabalho formal é o que vai dar força para que isso continue, independente do resultado das eleições. Lu, vou engatar uma pergunta aqui, mas a gente tem duas de participantes também, mas deixa eu já te perguntar. Você acha que São Paulo, sendo capital mundial do livro, a gente planta uma semente para ir além do que a gente pratica de livre leitura em São Paulo, como município? Falo de políticas públicas, falo do livro estar mais próximo, mais no centro aí das atenções. Você acha que é uma oportunidade? Eu acho que, independente do título, e eu não estou dizendo que eu não quero o título, a gente quer muito esse título, a gente deve sempre ir além do que se pensa em termos de políticas públicas do livro da leitura, de políticas privadas para incentivo da livro leitura e formação de leitores. Então, isso é uma semente que já está plantada e a gente tem que perseguir esse caminho, custe o que custar, independente da plataforma em que se vai ler. É importante que se leia, né? Então, se leia gibi, se leia livro digital, que audiolivro, enfim. É claro que quando você traz um título como esse, que é de longo prazo, você tem um ano para trabalhar isso com mais força, você ganha o spotlight, né? O foco da conversa vai estar ao redor desse tema na cidade de São Paulo. Então, ganha força as instituições do mercado, ganham força das livrarias, ganha força o leitor, o autor independente, enfim. Então, eu não acho que seja a semente sendo plantada agora. Eu acho que a gente vai dar uma adubada aí, né, nessa semente que já foi plantada há muito tempo atrás. E coisas que eu aprendi aí na Câmara Brasileira do Livro. Quer dizer, precisa acabar com a falácia de que o livro é caro. O livro no Brasil não é caro, né? Você tem, claro, livros para várias faixas de preço, mas o livro no Brasil não é caro. É mais barato você comprar 1 ou 2 livros que vai te manter entretido durante um belo período de tempo e você ainda vai poder compartilhar isso com os seus amigos e familiares, do que você ir ao cinema e comprar uma pipoca. Aliás, muitas vezes, se comprar pipoca no cinema, só a pipoca já é mais cara do que o livro. E a outra coisa é de que o brasileiro não lê. O brasileiro lê. Ele podia ler mais? Podia. Ele devia ler mais? Devia. Mas ele lê. Quer dizer, é um país de leitores e é um mercado consumidor muito grande. Tanto o que já lê, quanto aquele a ser explorado. Então, é um mercado de muitas oportunidades. Obrigada. Vamos fazer as perguntas aqui que estão entrando. A Regina Brandão pergunta assim: olá, quando sairá a definição da cidade escolhida? Bela... Temos alguma notícia ou não? Essa é a pergunta de $1 milhão. Originalmente, era para ter saído no começo de setembro. Como eles... acredito eu, por conta da pandemia, eles prorrogaram as inscrições, e teve, acho que, mais de 60 dias de prorrogação das inscrições.
Então, eles provavelmente também prorrogaram o prazo para sair o resultado e eles não nos informaram qual é esse prazo. Então, a bem da verdade é que cada vez que eu recebo um e-mail da Unesco, e como a gente tem uma atuação com a Unesco, muitas outras frentes, né, direitos humanos, defesa da mulher, enfim, sempre que entra um e-mail da Unesco, eles não são poucos, eu já fico aqui de sobressaltado, porque esse é o único e-mail da Unesco que eu estou esperando. Então, um chute que eu posso dar é que sai esse ano, não sei quando. A gente tem outra pergunta aqui. Tá anônima essa. Luiz, por favor, qual a previsão do evento da Mário de Andrade? Já temos? Ah, me pegou aqui. Espera aí, que eu vou... Vai perguntando mais que eu vou te falar. Tá. A Audrey pergunta o seguinte, Luiz, você tem uma previsão de maiores parcerias entre editoras, autores e prefeituras para fomentar mais ainda o acesso à literatura para os munícipes? Olha, vou voltar na primeira, tá? O festival em 2019 foi em outubro. Então, não tem a data de 2022, até porque a gente não sabe quem vai estar à frente da prefeitura em 2022. Espero que eu possa manter o meu emprego até lá, mas deve ser em outubro, né? Quer dizer, não tem a data fechada, mas assim como a Bienal do Livro, o Festival Mário de Andrade e a Virada Cultural, elas acontecem mais ou menos na mesma época do ano. Então, ele deve acontecer em outubro de 2022, tá? Mas não tem como precisar a data ainda. A outra que era? A Audrey pergunta assim, você tem previsão de maiores parcerias entre editoras, autores e prefeitura para fomentar mais ainda o acesso à literatura para os munícipes? Olha, a gente tem muitos projetos acontecendo, tem chamada pública para compra de livros, até durante a própria pandemia, a gente fez uma chamada e comprou livros das editoras para serem distribuídas para a população das comunidades carentes, junto com as cestas básicas que a gente estava enviando. Então, no total foram enviadas 2 milhões de cestas básicas e acredito eu que a gente chegou a 500 mil livros distribuídos, enfim. Então, tem projetos de maior robustez e pontuais como esse, mas existe sempre a questão de estar com os céus abertos para receber os autores, as bibliotecas para fazer bate-papo, espaços culturais aí para que a gente possa fazer assinatura de lançamentos de livros, leituras, enfim. Então, uma vez que a gente seja, quer dizer, além daquilo que já existe hoje em dia, esse grupo de trabalho vai ficar responsável por receber várias outras propostas, uma vez que a gente seja selecionado, para pensar, além daquilo que tem como política pública, pensar numa política comemorativa da Capital Mundial do Livro. Então, a gente tem aí um grupo que vai estar especificamente trabalhando nisso e contando, claro, com a Câmara, que tem o contato com os editores todos, para que a gente ganhe capilaridade. A prefeitura tem a capilaridade nas bibliotecas, escolas e espaços públicos, né, de cultura, mas quem tem a capilaridade junto às editoras é a Câmara e que vai receber aí, espero, demandas e propostas de preferência de todas as frentes. Eu acho que a gente tem muitas condições de incorporar muita coisa interessante, né? O mercado tem sido bastante criativo, até nesse período de pandemia a gente tem visto iniciativas muito interessantes, acho que com certeza surge coisa muito legal para a gente incorporar aí na proposta, na hora de executar. É claro que assim, eu falo pelo município, né? Pela capital paulista. Porém, esse foco vai se alastrar não só para as cidades vizinhas, mas para a literatura brasileira como um todo. Quer dizer, não dá para eu falar da literatura, só da literatura paulistana, ou trabalhar só os autores paulistanos, ou só os romances que falam da cidade de São Paulo. Quer dizer, isso vai ser um foco durante um ano todo para editoras e livros e autores no Brasil como um todo. Então, a gente vai ter aí um boom, espero eu, né? A cidade de São Paulo como epicentro, mas de várias outras cidades e autores fora da cidade de São Paulo também se fortalecendo. Você antecipou minha próxima pergunta, era essa. Eu ia perguntar o que significa São Paulo ser capital mundial do livro também para a literatura brasileira, mas acho que está respondido. Acho que São Paulo... Em sintonia com a minha ex-chefe, olha que maravilha. Eu acho que está respondido, eu acho que, de fato, São Paulo, até como você comentou, por ser uma cidade
de muitos imigrantes, inclusive migrantes, né, de dentro do país, a gente vai ter uma representação aí de todo mundo, vamos ter autores de outras cidades. A ideia, embora São Paulo seja a capital, é mostrar todo o livro brasileiro, né? Quando a gente é capital mundial do livro, a gente quer mostrar toda a produção. Ô Lu, tem uma pergunta aqui que eu não sei se... Eu acho que você não consegue responder, mas eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu acho que não é da tua secretaria, é do pessoal que está participando. Eles perguntam quais foram os critérios de seleção desses livros distribuídos juntamente com a cesta básica. Não sei se você tem conhecimento disso, mas acho que não foi feito via Secretaria de Relações, não foi feito via Secretaria de Relações Internacionais, mas como tudo que é feito no setor público, foi publicado no Diário Oficial do município. Bom, uma parte é o seguinte, a gente teve livros que foram ofertados em doação para a cidade de São Paulo, então esses a gente usou os critérios se aceita ou não, quer dizer, se era apropriado colocar aqueles títulos para mandar para as famílias, enfim. Então a gente teve 2 blocos, quem doou, por exemplo, a Companhia das Letras doou muitos livros para a gente. E aí depois a gente teve publicado no Diário Oficial do município, e aí com os critérios todos, os prazos, enfim, quantidades, tudo. Então eu não sei, mas não é difícil encontrar no Diário Oficial. Obrigada, Luiz. Vamos falar um pouco, assim, do momento aí que a gente passou de pandemia, né? Agora a gente São Paulo entrou na fase verde, muita coisa já reabriu, as livrarias já retomaram em algum momento. Como é que você vê perspectivas do mercado editorial, das livrarias para a cidade aí nesse momento pós aí? Como é que você enxerga isso? Eu acho que, assim, a pandemia tem sido... Quando a pandemia chegou, né, o pessoal achou que a Secretaria de Relações Internacionais ia apagar a luz e a gente ia tirar um ano sabático, né? E a gente acabou tendo que se reinventar de maneira a trazer para os gestores das pastas educação, saúde, transportes, enfim, o que estava sendo feito fora do Brasil, nos municípios, que funcionava e o que não funcionava, os melhores exemplos de saúde. Então, a gente inicia um fortalecimento da busca pelas melhores práticas no exterior, para isso servir de modelo aqui dentro. Mesma coisa com a questão das doações, quer dizer, a gente começou trazendo doações internacionais para a cidade de São Paulo e passou a chefiar aí todas as doações feitas para o município, as nacionais, de acordo com a iniciativa privada. A gente deve atingir uma marca de 70 milhões de reais doados para o município de São Paulo, em EPIs, alimentação, cesta básica, álcool gel, kit de limpeza, enfim. Então, de cara, o pessoal achou que a Secretaria de Relações Internacionais ia tirar um ano sabático. E a gente teve que se reinventar, não só para sobreviver, que é o primeiro passo, mas para que a gente pudesse ser uma peça fundamental no combate à pandemia dentro da cidade de São Paulo. A gente não queria preencher tabela, a gente queria estar jogando e ajudando o time a vencer. A mesma coisa aconteceu com toda a economia, não na cidade, mas no mundo todo. Quer dizer, as pessoas tiveram que se reinventar. Quer dizer, qual que era aquela sua vocação e como ela poderia ser distribuída de uma maneira diferente. Com isso, você teve muita gente que foi lançada ao mundo digital, pessoas físicas e pessoas jurídicas, quer dizer, de um dia para o outro a chave virou e todo mundo foi parar em home office. E algumas das vocações foram fortalecidas, né? Não só no mercado editorial, enfim, mas você tem empresas que vão sair. Quer dizer, o digital não substituiu o ganho principal que ele tinha na atividade física e presencial, mas uma vez que a pandemia passe e ele possa voltar às suas atividades normalmente, ele vai sair com outro business que ele criou durante a pandemia, então é uma nova fonte de renda. Para o mercado editorial, eu acredito que tenha funcionado da mesma maneira, quer dizer, livrarias que não tinham delivery, autores que não faziam lives, editoras que não faziam livros digitais, enfim, ou que buscaram outros nichos de atuação para se aproximar mais do audiovisual, se aproximar mais do mercado de games e entender essa transversalidade do livro como economia criativa, não só como objeto
objeto físico impresso que as pessoas têm na estante. É claro que é importante dizer que a cidade avançou a semana passada para a fase verde, a gente segue em pandemia, se sair de casa use máscara, e que quando você compara as outras cidades do porte da cidade de São Paulo, mundo afora, a cidade de São Paulo tem enfrentado desafios maiores do que cidades muito mais ricas, porque a gente é uma cidade muito heterogênea, porém com um sucesso surpreendente. Quer dizer, é uma força, é uma determinação muito grande, não só, claro, do poder público, mas da responsabilidade das empresas privadas e responsabilidade individual de cada um, para que a gente possa sobreviver da melhor maneira possível, salvar o maior número de vidas e avançar sem retrocesso. A gente vê Berlim, já que a gente está falando na Feira do Livro de Frankfurt, declarou um lockdown, eles tiveram que voltar atrás nas medidas de liberação. E isso é pior do que segurar mais um pouco. Então, para aqueles que estão aflitos no mercado editorial, que tenham paciência, que tenham serenidade, mas que busquem outras alternativas, porque quando isso tudo acabar, ele tem um negócio novo. Luiz, a gente tem mais 2 perguntas aqui. Uma está como anônimo. Você acha que o título de capital mundial do livro, se sair para São Paulo, vai impactar na produção literária do Brasil? De que forma você acha que isso pode impactar na produção literária do Brasil? Bom, primeiro, tomara que sim, né? A premissa, espero que impacte. A outra coisa, eu acho que tudo que acontece na cidade de São Paulo acaba impactando na produção literária do Brasil, porque o São Paulo é o maior mercado consumidor de livros do Brasil. Então, se tem uma tendência literária acontecendo no município, isso impacta na produção editorial do Brasil. A outra coisa é que se a gente conseguir trazer o título, trazer a atenção do mercado editorial mundial e talvez até com mais força aquele que está mais próximo da gente, que é o latino-americano, acredito que a gente consiga maiores oportunidades aí para as editoras e para os autores, inclusive os independentes. Vamos lembrar que o mercado editorial, quer dizer, o mercado editorial latino-americano está dividido em 2 idiomas, o português e o espanhol. E o português tem 200, e se eu falar errado, porque eu estou falando o número de quando eu trabalhava aí, né? 266 milhões de falantes de português, dos quais 210 estão no Brasil, os outros estão espalhados aí em Portugal e outros países, cujos mercados editoriais são muito menores do que o nosso. Então, que a gente consiga fortalecer a presença dos livros publicados no Brasil em português, em língua espanhola, nos nossos vizinhos aí do mercado editorial espanhol. Acho que talvez essa seja a maior oportunidade que a gente possa aproveitar. E trabalhar, claro, a capital mundial, São Paulo como capital mundial, nas feiras desses países no ano anterior, né? Então, 2021. Tem outra pergunta aqui do Marcelo Antônio Guimarães. É a Unesco que define o título de capital mundial do livro? Quem é, Fernanda? Que define? Contam como é que a gente vai ganhar. É a Unesco. É a Unesco que define. Eles têm outros participantes, né? A International Publishing Association e a IFLA, que também auxiliam aí nessa definição, mas quem define, quem concede o título é a Unesco. É um título de peso. Tem outra pergunta da Audrey aqui. Qual foi o nosso maior diferencial na candidatura como capital mundial do livro, no seu ponto de vista? Eu poria 2 que eu até já falei. Quer dizer, eu acho que tem um diferencial, que é a segurança, vamos chamar de segurança jurídica, de que existirá uma equipe e um orçamento para executar isso em 2022, independente de eu estar aqui na secretaria, do prefeito Bruno Covas ser o prefeito, quer dizer, foram tomadas as medidas para dar segurança jurídica, porque a gente tem orçamento, a gente tem uma equipe, inclusive com participantes do mercado, para que isso aconteça. E a outra é a robustez da diversidade da cidade de São Paulo, que é uma cidade construída por imigrantes, que é uma cidade da tolerância religiosa, é uma cidade que é reconhecida como capital LGBT, é uma cidade reconhecida como capital da cultura. A gente, inclusive, é membro da WCCF, né, World Cities Culture Forum, que apoiou a gente nessa candidatura. Então, São Paulo já é uma capital cultural. Aliás, eu estava numa entrevista com uma TV chinesa
E completamente fora do assunto que a gente estava discutindo, ele me pergunta: por que que São Paulo não é a capital do Brasil? E eu falei: mas quem é que disse para vocês que não é a capital do Brasil, né? Nós somos a capital dos negócios, nós somos a capital dos serviços, nós somos a capital econômica, nós somos a capital do livro, nós somos a capital da cultura no Brasil. E o peso de São Paulo, claro, na política nacional é muito grande. Mas tirando a capital política, a capital do Brasil é São Paulo, né? Então, é verdade. Capital gastronômica, enfim. Então, a Sem gente dúvida. essa é a força da cidade, né? É representar o Brasil como um todo num único município. Nós somos o maior município, a gente é a maior cidade italiana fora da Itália, a maior cidade japonesa fora do Japão, a maior cidade nordestina é São Paulo, né? Então, essa é a nossa grande força. Legal. Tem uma pergunta da Camille aqui. Ela é uma pergunta: como é que está a pasta durante essa fase de campanha eleitoral? Como é que concilia tudo isso? Ficando louco, enfim, não só eu, mas todos, imagino eu. Mas, na verdade, existe uma determinação muito clara da Procuradoria-Geral do Município de o que podemos ou não fazer, né? E quais são os horários em que a gente pode ou não atuar. Então, existe a pessoa secretário, todos, né? E existe a pessoa campanha. Então, aos finais de semana, à noite, enfim, a gente participa aí do processo eleitoral, a gente faz campanha, vai para a rua, enfim. No resto do tempo, atenção total à cidade de São Paulo e tudo aquilo que a gente puder fazer para transformar a cidade numa cidade um pouco melhor, um pouco mais fácil para o munícipe. E eu estou falando da Secretaria de Relações Internacionais, mas a regra da Procuradoria-Geral do Município vale para todas as secretarias, para todos os funcionários da prefeitura. Então, a gente está trabalhando dupla jornada agora. Temos uma outra pergunta aqui. Essa aqui tá como anônimo, mas assim: olha, vamos ter Bienal Digital em São Paulo em dezembro agora. Vamos ter apoio da Prefeitura de São Paulo? Como ela pode apoiar isso? Claro que vamos ter apoio da Prefeitura de São Paulo. A gente adora a Bienal do Livro. Ainda mais eu falando, né? Quer dizer, em anos anteriores, a gente tinha o stand da cidade de São Paulo, na Bienal, né? Existe uma questão na Bienal Física, né? De levar os alunos, de ter a rádio, né? Aquela rádio estudantil, enfim. Agora, no modelo digital, a gente precisa talvez acertar algum parâmetro, porque é novidade para todo mundo, né? Mas dezembro a gente ainda tem muita coisa, pode acontecer até lá. Tá bom. Bom, eu não tenho perguntas aqui acho que a gente terminou as perguntas. Luiz, queria que você fechasse aí, fizesse suas considerações finais. Espera aí que entrou uma pergunta antes disso. Entrou, vamos fazer essa. Podemos pensar em Vale Livro para os professores para a Bienal Virtual? Eu não tenho autonomia para responder essa pergunta, mas eu acho... Mas vamos levar? Você já não perguntou isso para o secretário de Educação? Já devia a gente já mandou um ofício. Ajuda a gente lá, vê se chegou. Posso sondar a resposta. Esse não tenho como responder, porque não é um Vale Livro internacional, não está fora da minha alçada, mas espero que vocês tenham perguntado isso já para o secretário de Educação. Já mandamos. Lu, então faz o seu encerramento aí, levanta o que você quer concluir de tudo isso que a gente falou. Primeiro, assim, pessoalmente, é super legal, estou morrendo de saudades aí de você, Fernanda, da feira de Frankfurt, estou morrendo de saudades, não dá para matar saudades exatamente por aqui, mas é uma participação, né? Faz 2 anos que eu não tinha nenhuma atividade exclusiva do mercado editorial. Pessoalmente, se a gente ganhar o título, eu vou poder participar bastante das atividades do mercado editorial, então eu posso até estar em Frankfurt pessoalmente, presencialmente no ano que vem, vai ser ótimo. É um mercado que, assim, acho que todo mundo aprende muito com o livro, né? E eu tive a oportunidade de aprender muito com o mercado editorial e começar a minha carreira internacional no mercado, representando o mercado no exterior e conhecendo aí, aprendendo com profissionais incríveis, né? Como você, como a Karine Panza, o Mansur, quer dizer, gente aí meus chefes aí que eu estou sempre à disposição. Então, a capital mundial do livro para a cidade de São Paulo já é um sonho antigo da Câmara e antigo dos profissionais do livro, como eu ainda me considero.
Estou até fazendo essa live aqui acompanhado do meu jabutizinho que eu trouxe. Aqui, ó. E é um trabalho muito sério, feito por profissionais muito sérios aí no mercado editorial, aqui na Prefeitura de São Paulo. A gente está muito confiante na proposta que foi apresentada para a Unesco. É muito importante esse trabalho que o Brazilian Publishers está fazendo de trazer a pauta de São Paulo para a área internacional. Então, foi feita uma campanha, agora uma mesa na Feira de Frankfurt. Isso reforça conversar sobre o livro nos fóruns internacionais, tendo São Paulo como polo. Então, enquanto não sai o resultado, a gente vai trabalhando, enfim. Mas que, independente do resultado, a cultura e o livro, então, dentro da cultura, é uma pauta permanente na cidade de São Paulo. São Paulo, a própria Fernanda Montenegro disse o ano passado, né, que São Paulo é a Shangri-La, é a terra prometida da cultura, no momento em que a cultura nacional tem sofrido diversos ataques pelas mais diferentes frentes, quer dizer, ela foi usada como se a cultura fosse bandeira só da esquerda, e isso a gente não pode permitir. A cultura pertence ao povo brasileiro, ao paulista, ao paulistano, ao mineiro, enfim, a todos nós. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade aberta à cultura, tolerante a todas as manifestações culturais, isso independente do título, e que eu queria até terminar falando do Kalafe Palanga, que é um autor africano que se radicou em Portugal e depois ele morou no Rio e em São Paulo. E ele falou, eu estive com ele em Lisboa o ano passado, nesse encontro do World Cities Culture Forum, em que ele falava, o Rio de Janeiro te rouba, né? O Rio de Janeiro te sequestra, e você só consegue pensar em ser carioca. Mas São Paulo te abraça e te acolhe, de maneira que você consegue desfrutar da cultura da cidade, mas você também se torna um pouco paulistano, porque você compartilha a sua cultura com a cidade de São Paulo. E é isso que a gente quer, uma cidade que receba, que abrace, que ofereça a sua cultura e modifique a própria cultura com aqueles que estão chegando. Então, é isso que eu gostaria para a cidade de São Paulo, com ou sem título. Que ótimo. Obrigada, Lu. Tem 2 comentários aqui, ó. Estamos torcendo aqui. Parabéns pela iniciativa. E da Karine Pança, desejo que em breve tenhamos boas notícias. Beijo para vocês, Orgulho Master. Tomara, estamos aqui aflitos. Lu, super obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Super obrigada por encampar aí essa iniciativa nossa, essa proposta de ser capital mundial do livro. A gente está muito feliz que a candidatura tenha sido apresentada. Estamos muito otimistas também, porque a gente também acha que São Paulo é a melhor cidade para ser a capital do livro em 2022. Queria agradecer você pelo apoio, pelo suporte que você dá para a gente o tempo todo, e a tua presença aqui, foi muito legal. Eu queria também terminar aqui lembrando todo mundo que todo dia às 11 horas tem mesa no Brazilian Publishers. Temos uma programação muito legal aí, pensada pelo Comitê Gestor do BP e coordenada pela Fernanda Dantas. Amanhã nós vamos ter uma mesa sobre quadrinhos, mangás e ilustrações, com o Fido Neste, Eloá Guazelli e mediada pelo Rodrigo Farias. Então, gente, super obrigada pela presença. Eu quero agradecer em nome da CBL todo mundo que acompanhou esse bate-papo e ficamos até a próxima. Amanhã tem mais com os ilustradores aí. Obrigada, Luiz. Maravilha. Obrigada a todo mundo. Gente. Tchau, tchau. Beijo.